A paz do Senhor Jesus Cristo, um bom dia a todos do Palavras de Vida. Quem fala com você é o pastor Edgar Conceição da Silva, o pastor da Igreja Evangélica Terra de Midian, ministrando palavras de vida para a sua vida. O Senhor abençoe abundantemente sua vida, sua casa e sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Levante suas mãos ao céu, ao alto, repita comigo: glórias ao Pai, glórias ao Filho, glórias ao Espírito Santo, porque o sangue de Jesus nos garante a vitória. Toda a honra, toda a glória pertencem ao Deus Todo-Poderoso, mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Honras e glórias pertencem ao Deus Todo-Poderoso. O Senhor cuide e trabalhe pela sua vida neste dia, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém, amém. A palavra de Deus para a sua vida está em o livro de Salmos, o seu capítulo 1 e o seu versículo 1. Salmos capítulo 1 e o seu versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Glórias ao Deus Todo-Poderoso. Amados, nós devemos ter sempre em consciência que a nossa vida aqui por esta terra, ela é uma passagem. A palavra de Deus diz que a vida humana ela é como um vapor de fumaça, ela é como a erva do campo. E nós devemos estar sempre cônscios disso e se perguntando por que então, se a vida humana ela é tão passageira, por que o Senhor nos deu essa vida? Sim, devemos procurar o propósito pelo qual o Senhor ele tem nos posto, nos colocado aqui nesta terra, a fim de que nós possamos viver este propósito intensamente em nossa vida, na presença do Deus Todo-Poderoso. Entendo que o primeiro propósito que o ser humano tem que entender, que é o propósito de todo o ser humano, é o propósito na vida de todo ser humano, é que ele deve entender que todo ser humano, o homem, a mulher, o ser humano, o homem em si, ele foi criado para satisfazer a vontade de Deus. O homem não é um ser que se criou, o homem é um ser criado e criado por Deus para um propósito, e foi criado conforme a imagem e a semelhança do Deus Todo-Poderoso. E quando Deus cria o ser humano, quando Deus cria o homem logo após a mulher, cria com o propósito de ter um ser que ele se satisfazesse por ter a sua imagem, por ter a sua semelhança, um ser que tem corpo, alma e espírito, e por meio do Espírito poder adorar, poder louvar, poder invocar o Deus Todo-Poderoso. O ser humano em si, o homem em si, o ser humano em si, ao longo dos anos, das décadas, realmente não tem entendido o ponto principal do teu propósito aqui nesta terra, de estar diante do Senhor, de viver essa vida aqui na terra e viver o propósito que Deus preparou. Mas que o Deus Todo-Poderoso venha, meu irmão, minha irmã, você que tem acompanhado aqui os áudios Palavra de Vida, o Senhor venha envolver a tua vida com a revelação, olhos espirituais abertos, a fim de que você venha entender o teu chamado, o teu propósito, a maneira que o Senhor tem te escolhido e então o que Ele quer fazer e logo o que Ele quer cumprir na sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. E por isso a palavra de Deus vai dizer que bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém
no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. A palavra bem-aventurado, ela nos mostra que existe uma bênção de Deus preparada, existe uma vida vitoriosa, existe algo da parte de Deus glorioso para ser derramado sobre a tua vida, a fim de que, se você entender o propósito da sua vida diante do Deus Todo-Poderoso, sabe? E este Salmo primeiro, ele abre muito a nossa visão relacionado aos outros salmos que existem nesse livro de Salmo, porque salmos são canções, salmos são momentos que servos de Deus estavam louvando, estavam adorando, buscando, orando, entregando a tua vida a Deus, ou seja, eram pessoas que estavam vivendo o seu momento no Senhor. Então, quanto mais você busca viver a tua vida diante de Deus, quanto mais você busca ouvir os áudios palavra de vida, quanto mais você busca viver em oração, então você está vivendo essa vida bem-aventurada. Porque na realidade o Senhor, quando nos criou, não nos criou para andar segundo o conselho dos ímpios, ou seja, segundo aquele caminho que as pessoas que vivem na impiedade acabam por viver em deleite nos prazeres aqui desta terra. Então, quando nós olhamos para este livro de Salmos, ele vai nos mostrar, então, dois tipos de pessoas do ponto de vista do Deus Todo-Poderoso. Nós podemos ter o nosso ponto de vista, mas do ponto de vista de Deus, só existe dois únicos tipos de pessoa, sabe? E nós devemos entender que cada uma dessas pessoas que Deus entende que existe, então o justo e o ímpio, aquele que anda segundo a lei de Deus e aquele que não anda segundo a lei de Deus, cada pessoa dessa vai ter um tipo de vida, cada pessoa dessa vai ter uma maneira de viver. Então, o justo, ele faz algo na sua vida e o ímpio, ele trilha por outro caminho, sabe? E como nós conhecemos então, pastor, o justo? Como nós podemos nos colocar? Então, esse justo, essa pessoa que tem o seu coração voltado para Deus, essa pessoa bem-aventurada, ela tem uma característica, né? Ela é caracterizada porque ela vive buscando a retidão, ela vive buscando o amor e vive, sobretudo, buscando a obediência à palavra de Deus e uma separação total diante do mundo. Ou seja, não importa apenas você ter alguns princípios morais relacionado à retidão, a amor, mas principalmente obediência à palavra de Deus e a separação total do mundo. Deus ama esse tipo de pessoas, louvado seja o nome do Senhor. Talvez algumas pessoas podem então dizer assim, mas há pessoas dentro da igreja que eles não praticam retidão, eles não praticam amor. Sim, mas nós não podemos equiparar a nossa vida pelas falhas que as pessoas praticam. Nós devemos olhar para o alto, nós devemos olhar para o céu, nós devemos olhar para a palavra que está sendo pregada, devemos olhar para a palavra de Deus. A palavra de Deus que é a nossa bússola, não é a vida das pessoas que estão ao redor, errando, tomando uma atitude errada que é a nossa bússola. Não é porque o irmão fulano faz que eu também então vou fazer. Não é porque o irmão fulano usa que eu também vou usar. Você tem que ter os teus princípios, você tem que ter o teu propósito no teu coração, você tem que entender a maneira que Deus te escolheu, você tem que entender a maneira que Deus te chamou. Geralmente, muitas vezes, ali na comunidade, na igreja, no meio dos irmãos, muitas vezes tem isso. O crente está vivendo ali em retidão, em amor, obediência à palavra de Deus, separação total do mundo. Já aparece alguém que não vive esses princípios, aí ele começa, se fulano pode usar,
mas fulano está usando. Se fulano pode fazer, mas fulano está fazendo. Mas se fulano pode ir a tal lugar, mas fulano está indo. O que ele está fazendo, o que ele está fazendo, aonde ele está indo, existe uma direção de Deus, existe um apontamento de Deus, existe um propósito de Deus, é realmente uma escolha de Deus. Esta pessoa acaba por estar fazendo coisas por si próprio, está buscando coisas pelos seus próprios querer, pelo seu próprio objetivo, e nós devemos, se quisermos servir ao Senhor, nós devemos buscar sempre a retidão, o amor, a obediência à palavra de Deus e a separação do mundo. Louvado seja Deus, porque o outro tipo de pessoa que Deus conhece, que já não são justos, mas os ímpios, então esse tipo de pessoa, elas representam aquele modo de viver, aquele modo de ideias totalmente mundano. Essas pessoas não vivem segundo os princípios da palavra de Deus, e por isso elas não têm parte na vida da igreja, não têm parte na Assembleia do povo de Deus. Então, nós devemos muito olhar para dentro da nossa vida, que o que caracteriza a pessoa cristã, o que caracteriza a pessoa servo de Deus, não é simplesmente a pessoa frequentar um templo, mas é um princípio de vida. Frequenta o templo, mas tem um princípio de vida como ímpio. Então, nós devemos, além de ter a nossa vida em Jesus, em estar ali dentro da casa do Pai, nós devemos olhar para os princípios que estão permeando a nossa vida, e isso é muito importante. E aí eu quero dizer para você, vale a pena você viver a tua vida como justo na terra. Nós entendemos uma coisa, quando fala justo, pastor, então é aquela pessoa perfeita. Nós sabemos, calma aí, nós sabemos que não existe ser humano perfeito. Vai ter uma hora que você vai se estressar, vai ter uma hora que você vai perder a paciência, vai ter uma hora que você vai tomar uma atitude que não tem que tomar. Mas existem dois tipos de pessoas: aqueles que se irritam, aquele que se estressa, aquele que se ira, aquele que toma determinado tipo de atitude e não quer mudar. Acha que aquilo ali realmente é vida, ainda que receba 1000 aconselhamentos, fala: ô fulano, não faça isso, ô fulano, não faça isso. Ou seja, então você está o quê? Se colocando a tua vida como ímpio, porque o cristão, o servo de Deus, o justo, ele está passivo de errar, sim, ele está passivo de errar. Porém, quando ele erra, ele se arrepende rapidamente, ele perdoa, ele pede perdão, ele não quer ficar naquela condição, porque o coração dele está em Deus, o coração dele está em obediência para a palavra. Depois que os irmãos puderem ler o Salmo de número 51, aquela oração que Davi ele vai fazer a Deus logo após ele ter pecado com Betseba. E ali Davi fala coisas muito importantes, muito excelentes, como: não retire de mim o teu espírito. Então o que nós aprendemos é o quê? Que o justo, ele não está livre de errar, mas quando ele erra, ele não quer viver aquela vida como ímpio, por isso ele se arrepende, porque os ímpios não permanecem no princípio de obediência à palavra de Deus. Então, se você decidir no teu coração ficar como aquela pessoa impenitente que não quer se arrepender, não quer se colocar diante do Deus Todo-Poderoso, então o que é que vai acontecer? Você não terá parte no reino de Deus. Não terá parte no reino de Deus. E vai acontecer o quê? Perecerá. Porque eu tenho uma coisa comigo que eu sempre digo, que a vida eterna você não vai receber quando você chegar no céu. A vida eterna, ela já é colocada dentro de você enquanto que você está aqui na terra. Não por servir a Deus, por ser justo, por ser um crente, um cristão, você vai viver uma vida eterna aqui na terra. Mas Jesus vem buscar um povo que já está salvo. Jesus vem buscar um povo que já busca aqui na terra desde agora. Se você não vive o amor aqui na terra, como é que você vai viver o amor no céu? Se você é uma pessoa que não submete, que não sujeita, um dos assuntos que mais torce nariz
Hoje em dia, quando fala de submissão, as pessoas não querem submeter, as pessoas querem servir o evangelho e querem fazer aquilo que quer. Não, existe governo e Deus põe a tua vida assim, debaixo da mão de uma autoridade, de um homem de Deus, de uma pessoa usada por Deus, para que você tenha sujeição e nessa sujeição você venha entrar no caminho e entender o mistério e o propósito de Deus na sua vida. Então, a separação entre esses dois tipos de pessoa existirá sempre no decurso de toda a vida na terra, sabe? E o Senhor, Ele diz para você, se você buscar viver a sua vida como um justo, a redenção, a salvação, ela vai te levar para a eternidade. Você deve entender isso na sua vida e você deve ter em mente uma coisa: louvado seja o nome do Deus Todo-Poderoso. Existe uma separação entre o justo e o ímpio. E os crentes verdadeiros, eles são conhecidos, eles podem ser reconhecidos pelas coisas que eles praticam, pelos lugares que eles frequentam, pelas pessoas com as quais eles convivem. Ninguém pode experimentar a bênção de Deus sem evitar as coisas danosas ou destrutivas deste mundo. Por isso, escolha viver como justo, escolha viver no caminho da obediência da palavra, na retidão, do amor e cuidado. Louvado seja o nome do Senhor. Cuidado com aquilo que você pratica. Cuidado os lugares onde você frequenta. Cuidado as pessoas aonde você convive, porque ninguém pode experimentar a bênção de Deus sem fugir, se afastar dessas coisas danosas e destrutivas para a sua vida física natural e muitas das vezes já para a tua salvação e para a tua vida eterna. Então, pegue firme nesta palavra, receba esta palavra de vida na sua vida. Pergunte a você mesmo, como diz a palavra, examine, pois, o homem a si mesmo. Ore, pergunte ao Senhor: Senhor, alguma coisa em mim que me assemelhe ao ímpio? O que, Senhor, tem que ser removido, tirado da minha vida, que me leva a ser como ímpio? Eu quero, Senhor, me deleitar na tua presença. Eu quero me deleitar diante de Ti e viver aquilo que o Senhor tem preparado para mim. Eu quero entender o propósito preparado por Deus para a minha vida, para a minha casa e minha família. Glória ao Pai, glória ao Filho, glórias ao Espírito Santo, porque o sangue de Jesus nos garante a vitória. Oremos a fim de agradecer este dia ao Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ó Deus Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus Cristo, teu Filho, assim me coloco diante de ti, juntamente com os teus servos, com as tuas servas, teus filhos, tuas filhas, Pai, que estão então, Senhor, debaixo das tuas mãos, pelo teu poder, pela tua graça e pela tua misericórdia. Manifesta, Senhor, o teu poder, manifesta, Senhor, a tua glória, manifesta, Senhor, a tua unção, manifesta, Pai, a tua Shekinah na vida dos teus filhos, das tuas filhas, dos teus servos e das tuas servas, Pai, pelo poder e autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo. Estende as tuas mãos desde o alto, estende as tuas mãos desde os céus. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando corrente, tirando espinhos, ordena anjos para lutar, guerrear, pelejar. Abre as portas, Pai, para ninguém mais fechar. Senhor, manifesta teu poder, tua glória e a tua unção na vida dos teus filhos e das tuas filhas nessa hora. Prepara um caminho de vitória onde estiver a tua serva, teu servo nesse momento. Pisa na cabeça da serpente, repreende o ataque de Satanás, repreende o ataque do maligno pelo poder e autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando corrente, tirando espinhos, ordena anjos para lutar, guerrear e pelejar. Em nome do Senhor Jesus Cristo, onde pisar a planta dos pés da tua serva, do teu filho, onde colocar as mãos, haja vitória, haja bênção, haja prosperidade, Pai, pelo poder e a autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo. Soberano Pai,
Deus Todo-Poderoso, repreende todo mal, quebra todo laço, toda seta, todo dardo, espanta toda corrente maligna, Senhor. Sê conosco e nos dá a tua vitória. É o que nós te clamamos e te pedimos, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Levante suas mãos, diga glória ao Pai, glória ao Filho, glórias ao Espírito Santo, porque o sangue de Jesus nos garante a vitória. Amém, amém e amém. Amém, amém e amém.